As dívidas aparecem e nunca acabam. Se você paga uma, surge outra. Se o dinheiro entra, já está comprometido. Isso não é falta de controle, existe um padrão emocional ativo. E se você não limpar isso, pode continuar presa nesse ciclo por anos. Hoje você vai limpar a memória que mantém a energia da dívida na sua vida. Fique comigo, porque no final eu vou explicar o que você precisa fazer nos próximos 7 dias para reforçar essa limpeza. Respire profundamente. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão. Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos. Respire profundamente e repita lentamente. Se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita. Eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita. Eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional, ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo.
eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão. Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos, respire profundamente e repita lentamente. Se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita. Eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita. Eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão.
Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos, respire profundamente e repita lentamente. Se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita. Eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita. Eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional, ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão. Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos, respire profundamente e repita lentamente. Se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito.
me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita: eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita: eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão. Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos, respire profundamente e repita lentamente: se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita: eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita: eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Dívida não é apenas um número. Dívida é peso, é culpa, medo, vergonha e sensação de fracasso. E quanto mais você se culpa, mais ativa esse padrão. Hoje nós vamos limpar o medo de olhar para as contas, a ansiedade quando precisa pensar em dinheiro, a crença do eu nunca consigo sair disso. Feche os olhos, respire profundamente e repita lentamente: se existe em mim memória de dívida acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se herdei padrões financeiros difíceis da minha família, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu acredito que dinheiro é sofrimento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você sinta um aperto no estômago. Isso é o medo financeiro antigo, mas continue. Se eu uso dinheiro para preencher o meu vazio emocional, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu compro para aliviar a minha ansiedade,
Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respire profundamente. E talvez agora você esteja percebendo que a dívida não começou ontem. Ela pode ter começado numa sensação de escassez. Então continue comigo. Porque muitas vezes a dívida é a tentativa inconsciente de se sentir abundante. Então repita. Eu libero a necessidade de compensar emocionalmente através de gastos. Eu libero o impulso inconsciente de autossabotagem. Eu libero a culpa que alimenta a dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine agora todas as suas dívidas escritas num papel. Não fuja dessa imagem, apenas a observe. Agora imagine uma luz envolvendo esse papel. Essa luz não ignora a responsabilidade e ela limpa a carga emocional. Se existe vergonha ligada ao dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe medo de nunca sair dessa situação, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais fundo. A quitação da dívida começa pela neutralização da emoção. Então repita. Eu escolho responsabilidade sem culpa. Eu escolho disciplina sem medo. Eu escolho prosperar, mas sem desespero. Respira profundamente, imaginando agora uma sensação de alívio. Mesmo antes da dívida acabar, porque esse alívio emocional, ele abre espaço para uma solução prática. Se existe em mim crença de que eu sempre estarei devendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família sempre houve dívidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito organização, eu permito clareza, eu permito oportunidades inesperadas para quitar. Talvez agora você esteja se sentindo mais calma, e isso é muito importante. Decisões financeiras vêm da calma, não do desespero. Permaneça alguns instantes respirando. Imagine-se pagando uma dívida importante, sinta o alívio, o espaço abrindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue repetindo internamente por alguns instantes. Agora, orientação prática para os próximos 7 dias. Não ignore as suas dívidas. Olhe para elas sem emoção. Anote, organize, respire antes de qualquer decisão. A limpeza emocional precisa de ação alinhada. Antes de sair, comenta: eu encerro o ciclo da dívida. E depois desse vídeo, ouça o áudio sobre prosperidade para quem trabalha muito e nunca vê o dinheiro sobrar. Porque quitar é o primeiro passo e estabilizar é o segundo. Volte por 21 dias. Dívida é padrão e padrão pode ser reprogramado. Você começou hoje.